Eu entendo que o estudo que eu fiz na parte da tarde foi para ganharmos um pouco mais de entendimento, de aprendizado, mas me faz entender que temos que estar atento à voz do Senhor. Eu queria pedir para colocar aqui só o refrão desse último louvor que foi entoado pelo Ministério do Louvor. O Quem é Este? E que possamos fazer uma reflexão nesse momento. Que nós possamos olhar. Põe o refrão, por favor. Eu queria que a igreja desse uma lida nesse refrão aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Coloque o próximo, por favor. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. Próximo. E os meus pecados levou. Para por aí. Pode tirar, obrigado. E se formos seguir, vem dizendo que eu só tinha os meus pecados para poder oferecer. Mas mesmo assim Ele me amou, me perdoou. Sabe o que me remete no início? É que vem dizendo que Jesus, no ato desta mulher, Ele se agacha e começa a escrever na areia. Escrita essa que ninguém sabe qual é. Só que ele chega em determinado momento, ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabia que é o mais interessante? Que aqueles que levaram aquela mulher para ser condenada e apedrejada foram primeiro a baixar a cabeça e sair do local. Isso nos faz aprender e entender que não somos mais santos do que ninguém. Isso nos faz entender que a cada dia temos que usar de algo chamado misericórdia. Mas no momento certo, o quarto homem da fornalha, ele vai entrar e mudar a tua história. Abram as vossas Bíblias, coloca para mim aí por gentileza. O Evangelho segundo escreveu Marcos, somente o capítulo de número 5, somente o verso de número 36. Um texto bastante conhecido por todos nós. E diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crer somente. Vamos ler toda essa parte assim do versículo. 1, 2, 3. Não temas, crê somente. Mais uma vez. Não temas, crê somente. Mais uma vez. Não temas, crê somente. Então, se você crer, tu verás a glória do Senhor nessa noite. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Interessante é que eu passei a tarde inteira preparando aqui o esboço que eu ia falar sobre o profeta Abacuque. Só que mediante a condução do trabalho, Deus ele vai falando, vai palestrando. Só que para nós que temos a oportunidade
de ministrar a palavra do Senhor, está aqui o pastor Benjamin, o evangelista Hugo, o evangelista Paulo, o pastor Edson. Não sei se com eles são assim, mas comigo é. Até no último segundo, ainda que Deus esteja falando, a gente pede algumas confirmações sobre o que verdadeiramente é aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. E mesmo Deus falando comigo desde o início a respeito de que não era aquele estudo na qual eu havia preparado, que era para ser trago na noite desse dia, quando terminou o louvor ofertório, que eu ia me assentar, o pastor falou: continue de pé. E eu pensei comigo: Senhor, se verdadeiramente és tu que falou comigo durante todo esse momento, quando o pastor tiver de me chamar, ele vai dizer: vamos chamar o mensageiro dessa noite. E foram essas palavras que ele usou. Então tenho que agradecer e louvar a Deus, irmãos, por cuidar de todos nós nos mínimos detalhes. E o texto em questão, na qual acabamos de ler, narra uma história de um homem que conhecemos por nome de Jairo, principal de uma sinagoga, onde nos dias atuais falaríamos que é um pastor, onde cuidava de pessoas de rebanho. E o interessante é que aqui no capítulo de número 5, quando começa a falar a respeito da história deste homem chamado Jairo, a Bíblia vai dizer que Jesus, a vir de Gadara, onde conhecemos a história, onde ele chega em Gadara, e ali acontece uma situação com um homem que conhecemos na palavra do Senhor por um endemoniado gadareno. Jesus, ao sair daquele local e atravessar o mar, e ao chegar ao outro lado, e aonde Jesus ia, a multidão o acompanhava. Aonde Jesus estava, algo diferente acontecia. Aonde Jesus se encontrava, o novo de Deus acontecia. E quando Jesus estava ali, a multidão o acompanhando, a multidão o envolvendo, a Bíblia vai dizer que chega um homem, por nome Jairo, se prostra a ele e diz: minha filha está moribunda. E ali as pessoas, conhecendo quem era Jairo, talvez imaginavam que ele pudesse estar chegando ali para poder arrumar problema ou confusão. Só que o interessante é que em Marcos, a Bíblia vai nos narrar que ele chega a Jesus e diz: a minha filha está moribunda, ou seja, doente. Só que se você for olhar no livro de Mateus, quando ele chega até Jesus, ele diz: a minha filha acaba de morrer. E isso nos arremete, nos entende o seguinte: ainda que você tenha posição, ainda que você possa ter um status, ainda que eclesiasticamente que você possa ter um local separado e preparado por Deus, nos faz entender e aprender que a adversidade, ela sempre bate na nossa porta. O fato de sermos filhos e filhas de Deus, servos e servas do Senhor, não nos isenta de passar pelo dia da provação, não nos isenta de passar pelo dia da provação. E todos conhecem a história da minha casa aqui, onde todos vocês acompanharam o que a minha casa passou. Só que a diferença é você passar pelo processo com Jesus, é você passar pelo processo sem Jesus, e você passar pelo processo com Jesus e com uma igreja que intercede e ora pela sua vida. O interessante é que muitas das vezes nós oramos e intercedemos, mas nem sempre, quando Jesus vai responder, nós entendemos a resposta do Senhor. Porque oramos, mas quando o resultado é diferente daquele na qual nós gostaríamos de que fosse, nós não entendemos
da sua classe. Ele recorreu ao único que poderia resolver o seu problema. Às vezes nós vamos recorrer ou contar para quem não tem que saber a respeito daquilo que a tua casa está enfrentando. E ao invés de você resolver o problema, na realidade você está tão somente jogando ao vento o que está acontecendo dentro da tua casa. Um exemplo bíblico disso: aquela mulher viúva estava com os credores na sua porta, ali cobrando a sua dívida e pronto para levar os seus filhos cativos, porque a lei da antiguidade permitia com que isso acontecesse. Aquela mulher, ela vai até o profeta, e quando ela chega até o profeta diz: declara-nos o que tens dentro de casa. Após ela declarar o que havia dentro de casa, o profeta deu uma ordem: vai, pede não pouco, mas muitos vasos emprestados. E assim feito isso, entra na tua casa e fecha o milagre. Quem tem que acreditar primeiro é você, para depois quem está do lado de fora entender o que Deus tem para fazer dentro da tua casa. Às vezes queremos fazer com a porta aberta, escancarada, para que todo mundo veja o que Deus está fazendo. Ei, José contou para os seus irmãos o que Deus estava para fazer na vida dele e através da vida dele. Qual foi a resposta? Jogaram numa cisterna. Depois pegaram e o venderam como escravo para o Egito. Entendemos que tudo isso é propósito de Deus, ainda que aos nossos olhos pareça que tudo está perdido. Talvez essa situação, este episódio que você está vivendo, esse processo que você possa estar passando, aos seus olhos parece estar perdido, parece não ter mais jeito. Mas assim como nós lemos no capítulo de número 5, no verso de número 36, a parte C, onde Jesus diz para Jairo: não tema, crer somente. Eu não sei como você adentrou, mas Deus está dizendo: não temas, crer somente. Não temas, crer somente. Não temas, crer somente, que um milagre vai acontecer. Jairo se prostrou, contou para Jesus o que estava acontecendo. E Jesus diz para ele: Jairo, calma-se. Levantou e diz: leve-me à tua casa. E no decorrer do caminho, aonde Jesus estava acompanhando Jairo até a sua casa, e isso me faz entender que Jesus, ele só acompanha você até a tua casa se você permitir. Porque ele poderia muito bem dar uma palavra, uma ordem ali, como aconteceu com o centurião, e a filha de Jairo lá ser sarada, ser curada. Mas ele disse: não, leva-me à tua casa. Para ele entrar, você precisa permitir. Para ele trabalhar, você precisa abrir a porta do seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus habite em você. No decorrer do caminho, acontece algo aonde uma mulher, na qual passava por um processo há 38 anos. Quantos anos? 38. Quantos anos? 38. Não importa o tempo que você está esperando a vitória chegar, não importa o tempo que você está esperando acontecer, não importa o tempo que você está aguardando a porta se abrir. Assim como foi dito aqui pelo evangelista Hugo, no momento certo, o quarto homem da fornalha, ele irá entrar com providência nesta situação. Uma mulher que há 38 anos sofria de uma hemorragia, e biblicamente falando,
aquela mulher não poderia nem se apresentar em público, porque poderia ser apedrejada. Gastou tudo aquilo que tinha com curandeiros, que na época eram considerados médicos. E de repente, Jesus, que estava indo até a casa de Jairo, foi necessário ele parar no meio do caminho para poder atender as necessidades de outra pessoa. Deixa eu te falar uma coisa: ele pode estar indo em direção à tua casa, mas o fato de ele parar para entrar com providência na vida de alguém não significa que o milagre não vai acontecer lá dentro. Não significa que a vitória não vai chegar à tua casa. A diferença é como você irá se comportar mediante a situação. Porque Jesus estava indo até a casa de Jairo, ou seja, o milagre estava chegando lá. Só que de repente chega a mulher do fluxo de sangue. Eu não li na palavra do Senhor Jairo em momento algum murmurando o evangelista Hugo, ou reclamando, meu pastor Benjamin, pelo fato de Jesus ter parado para poder resolver a situação daquela mulher, ainda que indiretamente, porque ele estava indo, ela chegou e tocou na orla do mestre. Pediu uma estratégia para quê? Se desvencilhar da multidão e poder chegar e tocar na orla de Jesus, aonde ela propôs no seu coração: se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Ei, eu não sei como você adentrou, mas propõe algo no teu coração, toca diferente, pede estratégia, que Deus irá entrar com providência e irá reverter esta situação que você está passando. Mas saiba esperar o momento de Deus agir na sua vida. Porque veio o toque. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e tu perguntas: quem me tocou? Quem te tocou? Jesus olha e fala assim: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Oh, glória a Deus! Sabe por que a virtude saiu do mestre e curou aquela mulher? Porque o toque foi diferente. Porque eu vejo e aprendo que existia dois tipos de multidões, e isso pelas palavras dos discípulos. Porque o que eles falaram? A multidão te oprime e te... Então, existiam dois tipos de multidão: uma que oprimia e uma que apertava. Mas quando o toque veio de alguém que tocou diferente, chamou a atenção do Senhor Jesus. Está na hora de você começar a agir diferente, tocar diferente, buscar diferente, para ver a manifestação do Senhor na tua casa. Oh, Deus! Tocar diferente, é agir diferente para a glória dele se manifestar. E quando chega, aquela mulher recebe a sua vitória. Chega um da casa do principal e diz: não perturba mais o mestre, a sua filha já está morta. Como tem gente tentando matar o nosso sonho. Como existem pessoas tentando enterrar as nossas promessas. Quer um exemplo disso? A viúva de Naim estava indo enterrar o seu filho. Se formos colocar a distância que Jesus, na qual caminhou para chegar até Naim, segundo alguns estudiosos, era uma distância de aproximadamente 45 a 50 quilômetros a pé.
colocamos dificuldades. Às vezes, para ir na casa do vizinho à nossa esquerda ou à nossa direita, colocamos empecilho. Mas o interessante é que quando o cortejo estava chegando à porta da cidade, porque se passasse da porta da cidade para fora, o milagre daquela mulher estaria enterrado. Só que a Bíblia diz que Jesus para. E quando ele para, algo diferente acontece. Quando ele para, o sobrenatural acontece. Eu não sei se você está entendendo isso, irmãos, mas é como se ele estivesse dizendo, porque ele está falando para mim, é hora de parar para poder ver o sobrenatural acontecer. A agitação e a correria do dia a dia, muitas vezes, não nos deixa enxergar o que Deus está fazendo ou está para fazer na nossa vida. Irmãos, ontem eu estava de manhã indo para a empresa, fui na empresa na qual eu trabalho. Até brinquei quando eu cheguei em casa. E aí eu parei o carro em frente à empresa, estacionei o carro quase em frente à empresa. E estou escutando uma buzina, irmão. Eu falei, esse aí está com peça. Pensando comigo. Eu falei, esse aí está com peça. E eu não tinha nem saído do carro ainda. Quando eu saí do carro, continuou. Eu falei, Jesus, esse aí está com pressa. Quando eu olhei, quem era? Jaco Mugona. Falei, ô varão. E fui até o encontro dele para falar com ele. Apertei a mão. Desejei um bom dia para ele, a todos que com ele estavam. Desci e entrei na empresa. Só que olha só, irmão, como é que Deus trabalha. Quando eu parei o carro, eu estou observando aqui. Quando eu parei o carro, eu ia preparar algumas coisas que eu tinha que tirar do veículo para poder entregar na empresa. Então eu iria perder um tempo ali, antes de subir. Só que nisso, assim que ele saiu, eu fui no carro para poder pegar e chegou mais um veículo da empresa, com mais 2 colegas. Então ficou eu e mais 2. Então você realiza 2 veículos brancos, aonde quem olhasse de longe acha que é P2, alguma coisa desse tipo, por conta do veículo. E 3 caras de preto, todo de preto em pé parado. Só que enquanto nós conversávamos, nós escutamos um tiro. E foi espontâneo os 3 olhar de onde estava vindo o tiro. Quando nós olhamos, estava passando 2 rapazes de moto. E o garupa, com a pistola na mão, olhando para a gente. E eles ficaram encarando e a gente olhando para ele. Só que o garupa fez um determinado movimento que eu falei, ele vai atirar na gente. Ele vai atirar na gente. Só que Deus tem as suas formas de agir e as suas formas de trabalhar. Aonde você está querendo chegar com isso? Se eu não tivesse, o Juan não tivesse chamado a minha atenção, e eu não tivesse parado e ficado ali, conversando com ele, e depois os outros 2 colegas chegassem, eu estaria sozinho, e poderia ser a próxima vítima. Porque o rapaz que foi assaltado logo alguns segundos depois, ele parou o veículo próximo a mim, passando mal. Porque você realiza, às 10 para as 7 da manhã, você ser surpreendido com uma arma na cara, aonde levaram somente, graças a Deus, a aliança, porque a vida foi preservada. Mas o que você está querendo dizer com isso, meu amigo? Muitas das vezes Deus permite com que venhamos a perder bens materiais, mas o primordial Ele
mantém de pé a sua integridade física, a sua saúde, a sua vida, a sua casa. Mas eu bati, eu perdi o carro. Deus, ele faz ali permanecer o primordial, que é a sua vida. Para quê? Para que o testemunho venha a ser contado, o nome dele ser glorificado através da tua vida. E aqui eu parto no final e encerro. Aquele homem chega até Jesus, chega até Jairo e fala: não importune mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Jesus, ele diz: Jairo, não temas, crer somente. Você quer que quando você sair daqui, o sobrenatural pode ter acontecido naquele problema, naquela situação da qual você deixou antes de sair de casa? Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Leve-me até a tua casa. E Jesus retorna a caminhada até a casa de Jairo. Quando chega lá, a Bíblia vai dizer que na casa de Jairo tinha o quê? Um alvoroço muitas das vezes acontece porque falamos no momento que não é para falar e contamos para quem não é para contar. A filha estava doente e já tinha ido a óbito, segundo o relato da própria Bíblia. Só que quem resolveu o problema estava indo em direção à casa. Quando Jesus chega e vê aquele alvoroço, porque a Bíblia diz que havia prantos, e segundo a história, existiam as carpideiras. O que eram as carpideiras? Eram as pessoas que cobravam para poder chorar no velório de quem nem conhecia. Ou seja, lucrava, meu pastor, com a dor alheia. Ganhava dinheiro com o sofrimento dos outros. Só que quando Jesus chega na casa, a primeira coisa que ele faz: não chores, a menina não está morta, ela tão somente dorme. Começou mais uma vez, Jaco Antônio, aquele alvoroço dentro da casa. Jesus chega e fala o seguinte: quem é da casa vai ficar, mas quem não é, pode sair. E começa a colocar para fora todos aqueles que não deveriam estar dentro da casa. Não se espante ou se pasme se pessoas começarem a sair ou subir do seu convívio social ou da sua casa. É Deus tirando. Sabe por quê? Porque quando você está dobrando o teu joelho, orando ao Senhor, Ele está vendo que aquela pessoa que bate no peito e fala: estou contigo para o que der e vier, mas quando tu dá as costas, está metendo a língua em você, Ele vai começar a tirar aqueles que não têm que estar dentro da casa. Sabe por quê? Alvoroço dentro da casa tira o foco. Alvoroço dentro da casa tira a atenção. Alvoroço dentro da casa faz você achar que não vai acontecer, quando Deus mandou tão somente você crer. Depois que todos saíram, só ficou na casa os pais, Jesus e alguns discípulos. Perceba que para o milagre acontecer, Jesus também fechou a porta. Ele nos dá uma ordenança quando Ele diz: quando estiver de falar com seu Pai e falar com Ele em secreto, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai em secreto, porque o seu Pai que te ouve em secreto, Ele irá te recompensar. Está na hora de você começar a voltar a fechar a porta do seu quarto e voltar àquela intimidade que você tinha com o Pai. Naquele momento Jesus, Ele intercede aos céus e o fôlego de vida é devolvido àquela menina.
e a alegria tornou para aquele lar. E, mais uma vez, usando a fala perfeita do nosso evangelista, eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está o seu trabalho, eu não sei como é que está a sua vida. De repente, estão tramando para poder te jogar numa fornalha e acabar com o seu ministério. Só que o quarto homem da fornalha, ele se apresenta. E quando ele se apresenta, o sobrenatural acontece. E qual foi o sobrenatural? Mesmo sendo jogado numa fornalha aquecida 7 vezes mais, cabelo não chamuscou, roupa não se queimou, nada foi danificado. Ei, essa é a noite a qual o Senhor entrará com providência na sua história. Basta tão somente você crer. Com a permissão do nosso pastor, gostaria de pedir para ele se colocar de pé. Eu queria estar chamando aqui na